Essa história começou em 2005, quando o Programa Antártico Brasileiro, junto com um órgão que coordena toda a pesquisa antártica internacional, lançou o Ano Polar Internacional para 2006, 2007, 2008. Apesar de se chamar Ano Polar, são vários anos. E esse edital do Programa Antártico Brasileiro de 2005, visando o Ano Polar Internacional, ele tinha um escopo bem amplo de pesquisa a ser realizada, incluindo a evolução antártica, do ponto de vista geológico e biológico. Assim, um projeto de pesquisa em paleontologia cairia como uma luva nessa perspectiva. E foi quando enviamos em 2005 para ser aprovado, para em 2006, no verão de 2006, dezembro, nós irmos. Então passamos de 26 de dezembro de 2006 até 18 de fevereiro de 2007. Entre idas e vindas e 37 dias nesse inteirinho, janeiro e fevereiro, em James Ross. Após o retorno, começamos a trabalhar nos espécimes coletados. As folhas fósseis se tornaram tema de um doutoramento lá no Museu Nacional, no programa de pós-graduação em botânica. Os troncos fósseis, os lenhos, se tornaram tema de um mestrado. Pesquisas já foram feitas, teses já foram defendidas, alguns artigos já saíram. Os vertebrados foram estudados pelo grupo de paleontólogos vertebrados, o professor Alexander Kellner, que à época era meu orientador de doutorado, eu defendi em 2007, então na viagem estava ainda vinculado ao Museu Nacional como aluno de doutorado, e eu e os outros pesquisadores, à época alunos de mestrado ou doutorado, que trabalhavam com os vertebrados. Bom, disso derivou a descrição daquele último material que foi mencionado, a pequena coleção de vértebras e fragmentos de ossos. Aquilo se revelou um plesiosauro, um réptil marinho de pescoço alongado, tipo monstro do Lago Ness, que pelo estado fragmentário do material a gente não pôde reconhecer uma espécie nova. Seria um nome que não estaria vinculado ao material diagnóstico, mas de um grupo, certamente de um grupo de plesiosauros, uma família que nunca tinha sido encontrado na Antártica, e é o registro mais antigo de plesiosauros, de modo geral, para o continente antártico. Aí isso foi publicado em 2011, numa revista chamada Polar Research, além de material de tubarão, e o único material que não foi publicado ainda, e que curiosamente foi o mais abundante, que são as conchas de moluscos, gastrópodes principalmente, mas cefalópodes e bivalves juntos. Esse material está no museu ainda à disposição para ser estudado. Então, se alguém de qualquer lugar tivesse interessado nesse material, ele está lá. Ninguém ainda... Esse material todo também, os já publicados e os não, formaram o acervo para uma exposição que ficou em cartaz no Museu Nacional por 2 anos. A exposição Expedição Antártica, o Verão de 70 milhões de anos, que atraiu um público bastante significativo e que foi, junto com esse documentário, o principal produto de divulgação científica desse trabalho. Além também de um livro de divulgação que foi lançado pelo coordenador do projeto de então, o professor Alex Kellner. Bom, de 2007 para cá, até o ano passado, nós tentávamos voltar. Todo ano, o edital aberto, a gente submetia um novo projeto, mas não foi aprovado. Por os editais seguintes serem mais específicos, ligados a projetos, preferencialmente a projetos de climatologia, biologia marinha, glaciologia, e pelo sinistro, pelo problema que aconteceu, que a Estação Antártica Brasileira ela se incendiou, ela pegou fogo e ela foi totalmente destruída. Isso há 2 anos. Aí uma estação temporária foi montada e agora está sendo finalizada uma nova estação que, apesar do prejuízo, inclusive 2 pessoas morreram, 2 militares que faziam parte da equipe permanente de zelo lá da Estação Antártica, eles faleceram nesse incêndio. Apesar disso, isso levou a uma grande renovação do Programa Antártico. Uma base bem mais moderna, ampla, está sendo inaugurada.
O próprio presidente Lula, à época, esteve lá para lançar a pedra fundamental, né? E um novo navio foi comprado. Com 2 navios, e ter um navio era o grande fator, era o grande limitador de quantos projetos e pessoas poderiam ir por ano. Agora, com 2 navios, se ampliou a possibilidade. O problema do incêndio na Estação Antártica, para um projeto como o nosso, não afeta diretamente porque a gente fica em outra ilha, acampados, não utiliza da estação. Mas a estação era a espinha dorsal do programa Antártico. Então isso levou a uma... A única coisa que não parou com o incêndio naquele ano foi o trabalho de meteorologia, que é uma estação à parte, separada da estação principal e que não foi afetada. Inclusive no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, o INPE, existe um link onde você pode ver, por exemplo, como está a estação meteorológica agora, por algumas câmeras, assim, em tempo real, como está o tempo. Essa parte meteorológica não foi afetada, mas todo o resto sim. Mas, posteriormente à recuperação desse impacto, que foi o incêndio, um novo edital foi lançado, um edital de amplo escopo também, que foi o do ano passado, no qual nós tivemos o privilégio de ter mais um projeto aprovado. Então, em dezembro desse ano, um grupo que tem alguns membros dessa expedição, mais outros novos que não estavam aqui, a participar de um novo trabalho na mesma ilha de James Ross, só que numa outra localidade, naquela que seria preferencial nessa primeira ocasião. Nós ficamos situados, acampados na face voltada para a península da ilha de James Ross, onde as rochas são de depósitos marinhos profundos. Então todo material de troncos, por exemplo, materiais continentais, são materiais transportados, por isso são troncos rolados, quebrados, ou materiais muito facilmente transportáveis como as folhas. E a maior parte são materiais in situ dos moluscos, da fauna marinha e dos répteis marinhos. Mas na face oposta à ilha de James Ross, a face voltada para a Ilha Vega, voltada para o oceano, a gente tem depósitos de mar raso e continentais, onde americanos e argentinos já encontraram materiais de animais continentais, incluindo dinossauros. E que era o ponto principal que a gente não conseguiu chegar, foi ficar do lado da base da estação tcheca, que foi mencionado algumas vezes. E agora esse projeto ele foi aprovado para esse ponto, tendo como plano B, caso seja necessário, a própria Ilha Vega, que não era considerada por ocasião do primeiro projeto. Primeira vez lá, a gente não tinha um conhecimento, e a primeira vez também que o Programa Antártico Brasileiro trabalhou na ilha de James Ross, então conhecimento sobre acessos, canais, isso está disponível, mas a experiência do capitão do navio, da equipe, de estar lá nesse primeiro projeto, permite agora ter um acesso mais direto, mais fácil para essa nova oportunidade. Então a gente retorna agora em dezembro, provavelmente na mesma época, logo depois do Natal, entre Natal e Ano Novo, para ficar até fevereiro, agora num total de 40 dias previstos para trabalhar em campo, 40 dias na ilha de James Ross, para trabalhar nessa outra face, situado sobre depósitos de mar raso, depósitos continentais costeiros, em busca de vertebrados. Agora esse projeto é focado em vertebrados. O primeiro projeto ele tinha um escopo mais amplo, como foi falado, e agora esse primeiro. De lá para cá, os grupos foram crescendo e a equipe que trabalhava com botânica e micropaleontologia achou por bem enviar um projeto independente de vertebrados. Por nossa sorte, não tanto a deles, o nosso de vertebrados foi aprovado e de botânica não. Então, vamos retornar agora com foco em localidades com maior potencial de achado de organismos continentais nessa outra face da mesma ilha de James Ross. Mas o interessante é que, graças ao resultado desse projeto, dessa primeira expedição, nós conseguimos que, para essa segunda, nós aprovássemos 2 campos. Esse projeto, que vai começar em dezembro, ele vai durar 4 anos, tendo 2 trabalhos de campo, um agora em dezembro e outro no final do ano de 2014. Então vai ser um no verão 2015, desculpa, e um próximo verão 2015-2016. Para onde vamos no segundo campo, no verão 2015-2016, isso vai depender dos resultados do campo desse ano, 2014-2015. Se
se a gente encontrar muito material que não pudesse ser coletado, amostrado de maneira significativa nessa expedição desse ano, no seguinte a gente volta ao mesmo local. Se não, a perspectiva é ficar na Ilha Vega, que é a ilha vizinha, onde continuam os depósitos continentais, onde já foram encontrados dinossauros, aves e outros materiais dessa mesma idade do Cretáceo Superior, em torno de 70 milhões de anos. Então, de 2005 para cá, né, foi uma espera de quase 10 anos para poder aprovar um novo projeto, e a gente está recebendo isso com uma grande expectativa de poder ter um trabalho, inclusive, até mais produtivo, porque agora a gente já conhece a realidade climatológica, não só da literatura que a gente já conhecia, mas vivendo mesmo. Os pontos de acesso, as rotas de acesso. A localidade que a gente ficou acampado em 2006, era possível acessar o local onde a gente vai acampar agora, em 2014. Mas era uma viagem de 4 horas de quadriciclo. Então, por isso que não vale a pena ficar nesse mesmo ponto e ficar indo e voltando. Você perde o dia inteiro só nisso. E o dia, mesmo que o tempo de luz seja longo, a gente está no verão, a gente praticamente não tem noite, no mês de janeiro, mas há uma série de riscos nesse deslocamento e que deve se evitar, além da perda de tempo em si. Então, nessa próxima ocasião, a gente vai ficar acampado nesse outro local, em cima dos depósitos de maior potencial para os achados de materiais continentais. Nessa ocasião, outros projetos também vão, assim como outros projetos foram à Antártica, da época desse documentário, mas são projetos de outros temas que vão estar em outros locais. A maioria deles fica na Ilha Rei Jorge, onde o Brasil tinha a antiga estação, terá a nova, ou em refúgios que ficam em outras ilhas no arquipélago da Ilha Rei Jorge, as Ilhas Shetland do Sul, que ficam bem mais ao norte em relação a James Ross. Mas que ainda mas que é a localidade onde há muita informação sendo produzida pelo Programa Antártico Brasileiro. Essas ilhas um pouco mais ao norte. Equipes de biólogos marinhos, meteorologistas, astrônomos, enfim, várias áreas de pesquisa que trabalham lá desde 1984, quando a estação foi inaugurada. E com a nova estação, a perspectiva é que isso se amplie ainda mais. Então, para a ciência antártica no Brasil, apesar do grande susto, perda e prejuízo pelo incêndio de 2 anos atrás, ela acabou literalmente renascendo das cinzas pela comoção que aquilo causou, tanto no meio científico como também no meio político, no governo. O Programa Antártico Brasileiro ele é totalmente governamental. A pesquisa financiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, o CNPq, e a logística pela Marinha e Aeronáutica, o que não militariza o programa. Mas eles têm os equipamentos, navios, aviões, enfim, que são disponibilizados para isso. Na Antártica não há nada ligado à atividade militar, mas equipamentos de transporte, logística militar podem ser usados nos programas. E todos os programas usam isso. E como é a pesquisa antártica em Portugal? Eu, na verdade, não sabia nada. Aí, por sorte, eu encontrei esse livro aqui, na semana passada, na livraria Bertrand, lá no Chiado, que eu recomendo para quem tiver interesse na pesquisa antártica, do professor José Xavier, da Universidade de Coimbra. Esse é um livro de divulgação, é um livro dedicado ao público leigo, inclusive também infanto-juvenil, mas que explica todo o programa, a participação de Portugal no programa, nas pesquisas antárticas. O professor José Xavier, ele é professor da Universidade de Coimbra, mas ele trabalha na Antártica através do Serviço Antártico Britânico, o British Antarctic Survey. Portugal não tem ainda não tem uma tradição de pesquisas antárticas independente. Ele se associa com outros programas há mais tempo, o britânico, e mais recentemente ao próprio Programa Antártico Brasileiro e ao programa chileno e argentino. Então, os pesquisadores portugueses que participam das pesquisas antárticas se associam, vão até lá através desses programas. O professor José Xavier, em especial, pelo programa britânico, ele se doutorou na Universidade de Cambridge,
onde ele se envolveu com o estudo de aves marinhas, ele é um biólogo, aves marinhas antárticas, pinguins, fragatas, albatrozes, enfim. E, curiosamente, ele foi e vai num navio chamado James Ross, que é esse aqui da figura. James Ross foi um explorador antártico britânico, que tem o nome da ilha e esse navio do Serviço Antártico Britânico em sua homenagem. Portugal integra o Tratado Antártico Internacional a partir de 2010. Ele se torna signatário do Tratado Antártico. O Brasil já era signatário desde 75. O tratado foi criado em 69 por 11 países fundadores: Argentina, Chile, África do Sul, França, Estados Unidos, à época a União Soviética e Noruega, Austrália e Nova Zelândia. Logo depois entra o Brasil, Uruguai e outros países, alguns outros países, e só agora em 2010 Portugal. O Tratado Antártico Internacional é a grande legislação mundial para a Antártica e é um dos tratados mais bem-sucedidos da diplomacia internacional, porque ele sempre foi totalmente respeitado. O que o tratado prevê? Um tratado relativamente curto, tem 39 artigos. Basicamente ele diz que na Antártica só pesquisa científica, nada de exploração comercial, mineração, petróleo, enfim, nada que leve a impacto. A Antártica é uma grande reserva, uma reserva natural do mundo. O trânsito, ele até é tolerado, existe um turismo antártico, mas sobre certas normas e só em algumas localidades. Mas é um turismo que não está acessível à maior parte das pessoas, é muito custoso, e que não pode haver nada ligado a armamento, testes, trânsito de armas, enfim. Então o navio Ari Rangel é um navio da Marinha, mas ele não é um navio armado. O Chile usa alguns navios que eram navios de guerra, mas adaptados, desarmados, adaptados para o Serviço Antártico. E o Tratado Antártico, então, tem hoje mais de 100 países signatários. E uma das premissas de um país ter voz e voto no âmbito do Tratado Antártico Internacional é desenvolver pesquisa na Antártica. Então, quando Portugal desenvolveu pesquisa na Antártica através do próprio professor José Xavier e agora mais recentemente ex-alunos desse professor, que tem agora grupos independentes, isso fez com que Portugal atendesse a um critério do Tratado Antártico, que é manter uma linha de pesquisa na Antártica, para poder se capacitar, enfim, para ser um signatário ativo do Tratado Antártico, em que o Brasil já é desde 75, com a estação inaugurada em 84. Então, quem tiver interesse na pesquisa antártica portuguesa através do programa que aqui se chama Propolar, que é um programa até um pouco mais amplo, o programa Antártico Brasileiro é Antártico. O Propolar português é Ártico e Antártico. No Ártico, Portugal tem uma experiência bem mais longa e produtiva, o Antártico mais recente. O Propolar é o caminho para o português, oficialmente, desenvolver pesquisas antárticas com financiamento de projetos, enfim. E lá no Brasil, o nosso Programa Antártico Brasileiro. Quando esse documentário foi feito, muitas das publicações, das descobertas, enfim, que eu comentei no início, elas não tinham sido feitas ainda. Então é preciso haver uma atualização desse documentário, mostrando o que foi descoberto, o que foi já reconhecido, publicado a partir desse trabalho. Quem tiver algum interesse, eu tenho uma página no site academia.edu, onde eu coloco lá os PDFs dos trabalhos. Então, esses derivados antárticos que eu participo, os de vertebrados e um de botânica, estão lá disponíveis. Mas posso enviar também por e-mail, enfim. Outras produções, especialmente aquelas ligadas aos troncos, não foram publicadas ainda. Foi feita uma dissertação de mestrado, mas o rapaz ainda não publicou.
Ele, na verdade, vai continuar isso no doutorado, agora num escopo um pouco mais amplo, de comparação com a flora gondwânica conhecida e que é idêntica a essa do James Ross. Algum endemismo ali em James Ross, mas de modo geral muito similar ao que é conhecido no registro fóssil da Nova Zelândia, que no Cretáceo era uma ilha da Península Antártica também, que derivou um pouco mais do que essas que continuaram ali. Bom, isso. Diga-me só uma coisa, professor. Não há nenhuma versão legendada ou em inglês? Não, infelizmente não. Eu mesmo estou produzindo uma legenda em inglês para esse documentário. Sim. Que há um vasto público que gostaria de Sim, com certeza. visualizar esta experiência. A Terra Brasil, quando a gente retornou, não havia previsão no projeto original de produzir um documentário. Exato. O coordenador do projeto de 2006, o professor Alex Kellner, meu ex-orientador, depois do projeto, ele conhecia pessoalmente assim, uma produtora, a proprietária de uma produtora, a Lara Velho, proprietária da Terra Brasilis, que é uma produtora ligada à produção de documentários científicos. E aí, comentando a respeito, ela se interessou e aí se conseguiu um financiamento do governo do estado do Rio de Janeiro, e foi produzir esse documentário. Então, esse documentário, por ter sido financiado pela FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, ele não pode ser comercializado. Ele pode ser distribuído, por isso ele está no YouTube. Mas, naquela ocasião, a produtora não previu essa... Acho que foi uma certa falha. Acho que deveria ter sido previsto a inclusão das legendas. Aí eu, pensando nisso, comecei a fazer as legendas, mas isso é um pouco trabalhoso colocar. Eu não tenho uma experiência de edição de vídeo. Eu estou produzindo os textos, eu vou vendo o que a gente vai falando, vou escrevendo. E vou mandando para um funcionário dessa produtora que está ajustando, aí ele vai produzir um outro. Aí eu acredito que em relativamente pouco tempo isso deve estar pronto, aí a gente coloca no YouTube, divulga, né? E ele já concorreu a um festival, inclusive ganhou não é um prêmio, é uma menção honrosa, num festival de documentários que aconteceu no Brasil. E essa tradução ou inclusão de legendas certamente atrairia um público maior. Mas se vocês à partida não pensavam fazer este vídeo, a recolha de material foi feita só por uma questão de ter... Não. Aí nós tínhamos as nossas câmeras e nós fomos gravando e fotografando. Aí com essa câmera aí que eu tenho, eu tirei 13 mil fotos nesses dias na Antártica. Fiz vários vídeos. Um outro colega fez muito mais vídeos e fotos muito melhores que as minhas. Esse acervo nosso, depois que houve essa conversa no retorno, ele foi editado, decupado e foram marcadas entrevistas. Aí quando nós retornamos, fizemos essas entrevistas numa sala lá no Museu Nacional, que são essas entrevistas são intercaladas, que foram gravadas então posteriormente. Mas foi pouco depois, foi um pouco tempo depois, não se demorou muito desde o retorno até no mesmo mês. E aí, agora com essa percepção da importância de ter um documentário e o valor que isso agregou à divulgação científica desse projeto, para essa nova expedição, aí a gente já previu um novo documentário que atualizaria esse e traria mais informações do que viesse a ser descoberto a partir de dezembro. Pois, mas de facto aí já podem filmar. Aí sim, levando um equipamento profissional, talvez, mas não dá para levar um cameraman. Não é isso, mas tem um guião. Sim, claro. Quer filmar. Aí a partir disso, eu não sei se seria a mesma produtora que faria ou não, enfim, essa parte do documentário eu não estou diretamente envolvido com esses acertos, mas certamente teríamos uma orientação maior a fazer, a seguir, para uma produção um pouco mais profissional. Muito obrigada. Obrigada. Bom, eu que agradeço. Mas vocês andam ali sem luvas. Ela ver a mão logo a ficar assim. Na verdade, a gente teve uma temporada de 10 dias de sol, sem vento. E
o vento é que é o problema. E nesses dias sem vento, céu bem azul, muito tranquilo, era como se a gente estivesse dentro de uma sala com ar-condicionado forte, mas não era um frio imenso. Era até agradável. E durante o trabalho mesmo, lá martelando, carregando, a gente ficava de camiseta. Ficava agradável. Isso em janeiro. Quando vai terminando janeiro e indo fevereiro, aí começa a ter menos horas de luz, né, mais noite. E aí era muito vento, muita nevasca, aí você tinha que ficar totalmente coberto. Até teve uma hora que a gente tirou a roupa assim, só para tirar uma foto. Mas depois de meados de janeiro já não dava para ficar sem luva, nem gorro. Era muito frio. Depois queima Sim. as orelhas, Os dedos. o nariz, Né? os dedos. E aí, normalmente um tipo de pergunta que as pessoas costumam fazer quando assistem um vídeo assim numa conversa ou numa palestra, antes de ter o vídeo a gente mostrava isso por palestra. Era como que a gente tomava banho. A gente não tomava banho. E também por acaso estava pensando nisso, você achava que era um bocadinho. Na verdade, assim, não é tão um problema, porque na Antártica você não tem proliferação de bactérias, não está suando, então, mas se lava com lenços umedecidos, baby wipes. E uma vez, eu fiz isso, fazia isso uma vez por semana, mais que isso eu achava um sacrifício muito grande. Uma vez por semana eu esquentava a água no fogão, nós tínhamos um fogão a gás normal, e lavava a cabeça, só para lavar a cabeça. Nos outros dias era só lencinho mesmo. Também estava de gorro o dia inteiro, não tinha ninguém vendo. Não era muito problemático isso. Esse cotidiano é também o que a produtora tentou mostrar nesses documentários. Perceberam que ele não é muito técnico. Ele focado no público geral, ele vai mostrar o que se encontra, mas o foco dele é a atividade, é a relação das pessoas, como a coisa acontece. O que fez, na minha opinião, assim, isso foi até uma escolha acertada, porque o documentário ficou com um público com interesse bem amplo, não só para aqueles interessantes em paleontologia, mas quem acha interessante a pesquisa antártica, o trabalho antártico em si. E vocês tinham um toalete daqueles que fazem iluminação nos produtos? Não. Não? Não. A senhora quer mesmo saber? A gente tinha o seguinte, nós tínhamos uma barraca bem grande, que a gente chamava de jabuti, é uma barraca semi-esférica, assim, parecia um iglu. Essa barraca ela era principalmente um depósito. Os fósseis, amostras, enfim, uma vez já documentados, registrados, catalogados, eles iam sendo guardados nessa barraca. E a gente tinha um vaso sanitário de plástico, um toaletezinho de plástico e vários sacos plásticos. E aí esse toalete ele não tem encanamento, ele é só um assento. Aí você coloca esse saco plástico, usa, amarra o saco plástico e guarda. Uma das coisas que o Tratado Antártico diz é que você não pode deixar nada lá. E aí a gente guardava isso um pouco longe, mas congelava, não tinha problema nenhum. E o helicóptero depois levou o lixo, todo o lixo, incluído isso. Isso foi tudo para o processador, incinerador, enfim, lá do navio, da estação, e coisas também foram para o Brasil. Lixos, embalagens, coisas que não poderiam ser processadas no navio foram trazidas para o Brasil, foram levadas para o Brasil. E agora, outros programas, aí a gente sabe, por ter convivido, por exemplo, os tchecos, que inauguraram a estação no ano de 2006, por isso a nossa surpresa de ter a estação tcheca lá. A gente sabia que eles iam para James Ross, a gente tinha descoberto pela internet e entrado em contato com o coordenador do Programa Antártico Tcheco. E essa estação estava prevista para ser inaugurada em 2008. Em 2006 ela já estava. Só que ela não tinha sido ainda inaugurada oficialmente, mas ela já estava funcionando com a primeira equipe lá, de pesquisadores da República Tcheca, a estação Gregor Mendel. Em homenagem, é o nome da estação. E os tchecos, eles não tinham, eles descartavam, eles enterravam. Talvez porque era a primeira, porque a estação não estava ainda totalmente operante. Hoje provavelmente não é assim. Mas a rigor, pelo Tratado Antártico, não se pode deixar nenhum resíduo lá. Mas andando pela ilha de James Ross,
nós encontramos latas de óleo ingleses, do serviço inglês, encontramos barris inteiros, que eram vazios, mas de combustível, do programa argentino. Então, nem sempre isso foi muito respeitado. Mas era um material que, pelo estado de conservação, já era bem antigo, talvez até... eu não digo anterior ao Tratado Antártico, mas talvez não tanto enquanto ele ainda estava em vigor total, respeitado por todos.